Hello everyone! Tudo bem com vocês? Bora falar hoje sobre physical activity? Bora lá! Seguinte, olha só o episódio de podcast que a gente selecionou para as aulas. From Couch Potato to Fitness Buff, How I Learned to Love Exercises. Então aqui eu já coloquei que Couch Potato significa sedentary. Facinho, né? Entender? Sedentary significa sedentário, ou seja, couch potato significa sedentário. Olha só, couch é sofá e potato é batata. Batata de sofá. Ou seja, a pessoa que quer ficar no sofá virando uma batata. Não, brincadeira. Tem a teoria que diz que a pessoa acaba pegando a forma de uma batata se ela fica muito no sofá comendo batata. E por isso a expressão aí couch potato. Mas não se sabe ao certo de onde vem isso. Mas faz sentido, né? Pela explicação aí. Então, ó, couch potato significa sedentary. E aí tem outra aqui, fitness buff. Fitness buff. Esse buff significa fan, expert, ou seja, é aquele fanático, né? É o fã, não é bem fanático, o fã de fitness. Então, quando eles dizem aqui from couch potato to fitness buff, aí eles estão usando aqui duas preposições, from e to. Ou seja, de, origem, para, destino. Decorem isso, porque é muito usado. Por exemplo, se você vai de um lugar até o outro, usa esse conjunto aí de preposições, né? Essa duplinha, from, to. Se alguém fala para você ler da página tal até tal página, vai ser também from, to. Então é muito útil essa duplinha aqui, tá? From, to. Então, de batata de sofá para fã de exercício físico, né? Fã de ser fitness. How I learned to love exercises. Como que eu aprendi a amar exercícios. Qual que é a ideia aqui? Tudo surgiu com esta Dr. Wendy Suzuki. Ela é uma neurocientista e, inclusive, ela é professora de neurociência da Universidade de Nova York. E ela tem uma palestra no TED. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa palestra aqui para vocês. Tá aqui. Tá vendo? Wendy Suzuki é o nome dela. E ela tem esse TED Talk. Aqui não está aparecendo o nome completo da palestra, mas é The Brain Changing Benefits of Exercise. Acho que é isso mesmo. The Brain Changing Benefits of Exercise. Está em algum canto aí. Deixa eu voltar aqui. Se você não assistiu, assista, porque é uma palestra incrível. Ela é, assim, demais. Porque ela começa falando o seguinte, que todo mundo já sabe os benefícios da atividade física para o corpo. Seja para perda de peso, seja para melhoria de quadros de determinadas doenças, para a saúde cardiovascular. Existe uma série de benefícios aí da atividade física, mas a doutora Wendy Suzuki, ela foca na palestra dela nos benefícios que a atividade física tem para o cérebro. Olha só que legal. E ela estuda isso, estuda e leciona sobre isso. Essa frase aqui, Dr. Wendy Suzuki advocates that physical activity is the most transformative thing we can do for our brains. É uma frase bem forte, eu achei, interessantíssima. Então ela defende, né, a doutora Wendy Suzuki, ela defende que a atividade física é a coisa, thing, mais transformativa que nós podemos fazer pelos nossos cérebros. Inclusive, nessa palestra, ela fala que existem mudanças anatômicas no cérebro quando a gente começa a fazer atividade física. Bem interessante. Assistam. Bem legal. Outra coisa que ela fala,
physical activity boosts our energy and mood. Boosts our energy and mood. Olha só, boost é um verbo que a gente tem falado bastante, até resolvi colocar aqui alguns sinônimos para essa palavra, porque dependendo do contexto em que ela é utilizada, fica melhor um sinônimo do que o outro, né? Aqui eu escolheria esse sinônimo aqui. Se bem que todos eles dão certo, tá? Boost significa physical activity boosts our energy and mood. Então, a atividade física, ela empurra, ela aumenta, ela promove a nossa energia e humor. Interessante aqui a palavra mood, e a gente pode falar, por exemplo, good mood, bad mood, bom humor, mau humor. No português, a gente tem a palavra humor para representar esse tipo de humor, quando a gente está de bom ou mau humor, né, que é mais o nosso estado ali, naquele dia, vamos dizer. E a palavra humor para o sentido cômico, né, sentido engraçado. No inglês, esses dois sentidos têm palavras diferentes. Então, good mood, bad mood, bom humor, mau humor. E a palavra humor é para o sentido da comédia, tá bom? Essa frase aqui, I get winded just going up the stairs, ela foi retirada do podcast, tá? Então, são duas coisas que a gente trabalhou em aula sobre esse assunto, que um é o podcast, para a gente se atualizar com relação ao vocabulário, é um trabalho um pouco mais extenso. E a outra parte é o vídeo da doutora Wendy Suzuki. Esqueci de comentar que a Wendy Suzuki tem um livro que se chama Healthy Brain, Happy Life. Cérebro saudável, vida feliz. Então, ela fala sobre todas essas questões, vai bem além da atividade física, mas como que você faz para ter um cérebro mais saudável e, principalmente, evitar doenças neurodegenerativas, etc. Então, I get winded just going up the stairs significa o seguinte, que a pessoa ela fica meio que sem ar, ela fica com falta de ar, né? Só de subir as escadas. Então, ela está querendo dizer aí que ela é uma couch potato, certo? Interessante aqui é o uso da palavra get, né? Que eu traduzi aqui como ficar, né? Eu fico sem ar, apenas subindo as escadas. Get é uma palavra, é um verbo que é bem assim tricky, porque é o seguinte, quando o aluno está querendo dizer eu fico cansado, eu fico feliz, eu fico triste, esse sentido assim de estado, o ficar, quando ele é traduzido ao pé da letra, ele é o verbo stay. Só que o stay ele é usado de maneira diferente do get, tá? Você não pode usar o stay para esse sentido que você muda de estado. Então, você está feliz e você fica triste. Então, tem esse significado de mudança. Ele exige essa mudança para você poder usar o get, né? Então, aqui a pessoa está usando o get de ficar sem ar, só de subir as escadas, porque ela não estava sem ar. Aí ela subiu as escadas e ficou sem ar. Então, pense sempre nisso. Quando exige essa mudança, esse significado dessa mudança de estado, você tem que usar o get, tá? E não o stay. Winded, a palavra winded é um verbo aqui, né? Quer dizer, a palavra winded, ela é um adjetivo aqui, que significa sem ar, tá? E interessante que wind é vento, né? Então a pessoa fica assim, sem ar. Não dá para usar vento aí nessa tradução. A próxima
É bem um parágrafo aqui, né? Eu achei interessante esse parágrafo, vocês já vão entender por quê. Eu vou ler e já faço a tradução. I didn't believe that walking actually counts as a valid exercise. That was a big hang-up for me. And researchers now know these little movements add up. Even vacuuming counts if you do it with gusto. All movement counts, and anything is better than nothing. Olha só. A primeira parte aqui. I didn't believe that walking actually counts as valid exercise. Significa, eu não acreditava que caminhar na realidade conta como um exercício válido, porque isso é o que está sendo explicado no podcast. That was a big hang-up for me. Marquei aqui embaixo. Hang-up. A problem that causes delay. Um problema que causa atraso. Ou seja, é um impedimento, tá? Então, isso era um grande... A falta da pessoa não acreditar era um grande impedimento para ela. Ou seja, ela pensava assim, já que eu tenho só meia hora, não dá para eu fazer atividade física, porque não vai adiantar só eu caminhar, não vai adiantar só eu fazer uma coisa muito rápida, e eu preciso de ficar mais de meia hora, uma hora, suando para que conte alguma coisa, né? Eu achei interessante isso para trazer justamente porque isso também funciona para o aprendizado de línguas, né? Quando a gente tem 5 minutinhos, já dá para estudar alguma coisa. Eu consigo fazer, estudando inglês, estudando alemão, eu consigo fazer muita coisa, às vezes só quando um aluno fala para mim, olha, eu vou atrasar 10 minutinhos, mas eu vou fazer aula, aí eu já pego o meu material que está ali, do meu ladinho, e faço um exercício, ou metade do exercício que seja, mas eu já estudo, né? Eu aproveito aquele tempinho ali, tá? Então, and researchers now know these little movements add up. E os pesquisadores agora sabem que esses pequenos movimentos contam, né? Adicionam, add up. Não é ADD, hein? Nada de ADD, add. Add up. Então, soma, né? Acrescenta. Acrescenta fica mais bonitinha a tradução. Aí tem aqui, even vacuuming counts if you do it with gusto. Até passar o aspirador de pó, essa atividade aqui, olha, vacuuming é passar aspirador de pó. Counts, até passar o aspirador de pó, conta se você faz isso com gusto. Olha que legal essa palavra, gusto, com gosto, com entusiasmo, tá? All movement counts. And anything is better than nothing. Todo movimento conta. E qualquer coisa é melhor do que nada. Qualquer coisa é melhor do que nada. Isso vale também para o estudo. Qualquer coisinha que você faça para o seu aprendizado, no caso do inglês aqui, já conta, já é válido. Qualquer coisinha, 1, 2, 3 minutos, já é muito melhor do que nada. É muito melhor. Tá? Então é isso, gente. É bem rapidinho, né? Physical Activity, tem muita coisa para falar sobre isso, mas a gente fica por aqui e quem quiser receber esses podcasts é só entrar em contato comigo e eu envio pela listinha de transmissão via WhatsApp, ok? Thank you very much. See you next time.